Olá pessoal, vamos dar continuidade então aqui ao nosso curso de Mecânica Geral 1. Estamos discutindo o capítulo 3 do livro Marion, né, que é a parte de oscilador harmônico forçado. Aliás, a parte de osciladores harmônicos aqui a gente está tratando hoje sobre osciladores harmônicos forçado. Eu primeiro gostaria de começar pedindo desculpa. Por algum motivo meu scanner deixou as notas de aula meio borradas, mas olhando aqui eu percebo que dá para a gente ler com clareza, né? Eu peço que vocês comentem aí qualquer problema que estejam tendo na leitura dessas notas. Bem, e lembrando também que as notas de aula estão disponíveis aí na página do curso para todos, né? Quem queira ter as notas de aula, elas estão escaneadas lá. Bem, pessoal, então, continuando aqui, na aula passada a gente falou de oscilador harmônico amortecido, e hoje eu quero adicionar uma terceira força no sistema, e eu vou falar que ele é um oscilador harmônico forçado. Então, além da força de restauração da mola, que é menos Kx, a força de resistência ao movimento, que é a força menos Bv, eu vou dizer que no sistema, eu estou assumindo agora que eu estou colocando uma terceira força que eu vou chamar de força externa. De modo que existem três forças então agindo no sistema, e a força resultante ela é menos Kx, menos Bv, menos força externa. E aplicando a isso, então, a segunda lei de Newton, fica claramente que mx dois pontos, massa vezes aceleração, é igual a menos kx menos bx ponto mais força externa. Então, pessoal, se eu separo quem tem x ou suas derivadas de um lado do igual e quem não tem do outro, eu fico então com uma expressão do tipo mx dois pontos mais bx ponto mais kx igual a força externa. Aqui nesse curso a gente vai assumir que as forças externas elas são constantes ou dependam apenas do tempo. Então, se ela depende do tempo, é uma força dependente de t. Tá ok? Bem, então, essa é a equação diferencial que a gente quer resolver. E para resolver essa equação diferencial, a gente vai, então, ter que satisfazer uma equação de segunda ordem desse tipo aqui, e a solução total ela é composta por duas soluções, tá bem? Então, a gente tem que considerar duas soluções. A primeira é uma solução que eu vou chamar de solução homogênea. Quem que é essa solução homogênea? Bem, para quem já fez curso de cálculo 3 e estudou equações diferenciais, já conhece isso, mas para quem não, a gente vai dar um pouquinho em detalhes aqui. A solução da homogênea, ela é simplesmente a solução dessa equação aqui igual a zero, ou seja, sem força externa. E essa solução é a mesma da solução da aula 6, da aula passada. Então, quem quiser dar uma olhada lá na aula número 6 e ver as soluções para esse tipo de movimento de oscilador harmônico amortecido sem força externa. E a segunda parte da solução é o que eu vou chamar de solução particular. Ou seja, eu vou falar para vocês que é uma solução particular dessa força externa. Tá bem? De modo que eu tenho então a solução da homogênea, eu tenho a solução da particular. Se eu somo essas duas soluções aqui, eu tenho como solução final que m vezes x dois pontos h, que vem daqui, mais x dois pontos p, que vem daqui, mais b, x ponto h, que vem daqui, mais x ponto p, que vem daqui, mais k, xh, que vem daqui, mais xp, que vem daqui, é igual à força externa. Ou seja, se eu chamo isso daqui de x, dois pontos, tá difícil pôr um ponto aqui, se eu chamo isso daqui de x ponto, e eu chamo isso daqui de x, eu estou tentando pôr o ponto aqui, mas eu não estou tendo sucesso.
De qualquer forma, eu posso então reescrever essa equação chamando x igual a x particular mais x homogêneo como a solução total do meu problema. Então, pessoal, a solução total ela vai ser uma somatória da solução da equação homogênea, aquela que a gente já resolveu na aula passada, mais a solução da equação diferencial particular, com a força inserida no problema. Veja que essa estratégia que a gente está usando aqui, apesar de parecer nova, né, essa estratégia de chamar uma solução particular e uma solução homogênea, ela já é usada de forma comum pela gente, mas a gente nem percebe. Então, eu quero dar como um exemplo, talvez o exemplo mais simples de problema de segunda lei de Newton, né, que é o problema de uma partícula de massa m que cai de uma altura inicial h sob a ação de uma gravidade g, que é menos g, na direção x chapéu. Então, vamos resolver esse problema, não do jeito que a gente aprendeu lá atrás. Vamos resolver esse problema usando a solução particular e a solução homogênea. Então, eu convido vocês a dar uma pausada no vídeo e tentar resolver dessa forma. E assim que vocês tentarem, a gente continua a aula. Bem, imagino que vocês tentaram, e eu tenho quase certeza que conseguiram, mas vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Então, se eu vou escrever a segunda lei de Newton para esse probleminha simples, note que ela fica simplesmente mx dois pontos igual a menos mg. Tá? Isso não é oscilação, não é nada, só para a gente ter uma noção de como resolver o problema com solução particular e solução homogênea. Portanto, a solução homogênea xh de t é aquela que m xh dois pontos é igual a zero. Se m xh dois pontos é igual a zero, eu sei que xh ponto é igual a uma constante. Portanto, integrando essa constante, eu posso falar então que a solução homogênea é do tipo A vezes T mais B. Tá? Então, pessoal, isso daqui a gente aprendeu lá em cálculo 1, né, que se a derivada segunda é zero, a derivada primeira é uma constante e a função é um polinômio de primeira ordem, A, T mais B. Bom, agora vamos dar uma olhada na solução particular do problema. Então, a solução particular é para esse probleminha aqui de mx particular dois pontos igual a menos mg. Eu posso cancelar as massas, de modo que eu tenho aqui x particular ponto é menos gt e x particular é igual a menos gt quadrado sobre 2. Repare que é interessante que eu não estou preocupado na solução particular com as condições iniciais do problema. Note que em nenhum momento na solução particular as condições iniciais elas foram consideradas, tá? E por que não? Porque as condições iniciais elas estão linkadas aqui à solução da homogênea. Portanto, pessoal, a solução total do meu problema é a solução particular mais a solução da homogênea, ou seja, a solução particular aqui, menos gt quadrado sobre 2, mais a solução da homogênea, que é b mais at. Agora, essa aqui, eu vou até circular bastante, essa é a solução total do meu problema. E agora que eu tenho a solução total do meu problema, eu posso, então, aplicar as condições iniciais. Então, eu sei que v de t é x ponto, ou seja, é a menos gt. E as condições iniciais que eu propus é que ela era solta de uma altura igual a x, de uma altura h. Portanto, x0 é h e v0 é 0. Com isso, pessoal, fica claro para a gente que v de 0 é igual a a, portanto, a é igual a 0, certo? A gente tem aqui que a é igual a 0 e x0 é igual a h, que é igual a b.
Então, a gente tem uma única solução para esse problema. Então, pessoal, percebem que é a mesma solução, aqui eu deveria chamar de H, né, que eu chamei lá atrás, ela é a única solução do problema, não tem duas. Tá? Uma vez que eu conheço as condições iniciais, eu só tenho uma solução para o problema. Então, esse que é o ponto. E é exatamente, obviamente, a solução que a gente já esperava se a gente tivesse resolvido das formas que a gente já conhecia lá atrás. Agora, acho que é importante a gente ter um pouco de noção de quem é a solução particular que a gente vai usar. Então, pela cara da nossa equação não linear, que é do tipo, uma equação não linear de segunda ordem, do tipo x2 pontos, né? Eu com dificuldade, então vou escrever t de 2x dt2 mais 2 gama dx dt mais ômega zero ao quadrado x igual à força externa. Essa é a equação que a gente está tentando resolver. Eu vou apagá-la, que ela ficou muito feia, tá? Para não confundir ninguém. Opa, vamos voltar aqui. Bem, então, pessoal, mas o ponto que eu quero chegar com vocês é o seguinte: essa equação diferencial ela tem x em todos os termos, ou as suas derivadas. Portanto, geralmente, quando a gente tem uma força externa do tipo senoidal ou cossenoidal, a gente já espera que a solução particular tenha a mesma cara. Então, se a função é um f0 seno de ωt, a solução ela tem uma cara de seno de ωt mais cosseno de ωt. Da mesma forma, se a força externa é do tipo e elevado a menos αt, a gente espera que a solução particular é do tipo a e elevado a menos αt. E, por exemplo, para o caso do polinômio, se uma força externa é um polinômio, eu espero que a solução também seja um polinômio. Não necessariamente da mesma ordem. Tá? Por exemplo, para o caso aqui que a gente estava usando o exemplo mais simples, né, de uma partícula caindo sob a ação da gravidade, eu tinha que a força externa era uma constante, ou seja, um polinômio de ordem zero no tempo. Todavia, a solução da particular era um menos gt quadrado sobre 2, que era um polinômio também, mas de ordem 2. Bom, então agora que a gente discutiu bastante como que funciona a questão da solução particular mais homogênea, vamos dar uma olhada, pessoal, o que acontece então para um caso bem interessante no problema de osciladores harmônicos forçados, que é o caso de um oscilador forçado por uma força externa do tipo F0 cosseno de ωt. Tá? Eu vou assumir então que é um oscilador harmônico amortecido, que tem um gama é d sobre 2m, e tem um ω0, que é a raiz quadrada de k sobre m. Tá? E por enquanto a gente não vai se preocupar com a relação entre gama e ω0. Ou seja, gama pode ser maior, igual ou menor que ω0. A gente pode estar em qualquer um daqueles tipos de amortecimento, fraco, forte ou crítico. Tá? Bom, de qualquer forma, seja lá qual for o tipo de amortecimento, a gente tem então que a solução da homogênea é alguma coisa do tipo a elevado a p mais t, mais b elevado a p menos t, onde a gente já viu na aula passada que o p ele é dado por, ele é igual a menos gama, mais ou menos raiz quadrada de ω0 ao quadrado menos gama ao quadrado, certo? Aqui falta um zero. Aliás, desculpa, aqui é mais e aqui é menos, tá? Bom, então, pessoal,
com isso, lembrando do P da aula passada, esse daqui é a solução da homogênea e o objetivo desse exemplo é simplesmente encontrar a solução da particular. Então, de novo, vamos fazer isso aqui como exercício. Eu peço que vocês dêem uma pausada aqui no vídeo e tente resolver, ou seja, tente encontrar a solução particular de um oscilador harmônico amortecido com gama e ômega zero, e ele é dirigido por uma força do tipo cosseno de ômega t. Note que ômega e ômega zero não são as mesmas frequências. Então, pausem o vídeo, tentem resolver e já já que a gente conversa de novo. Bom, imagino que vocês tentaram resolver, né? E, com certeza, o chute inicial de vocês foi uma força do tipo constante vezes um cosseno de ômega t mais constante vezes um seno de ômega t, uma vez que a força externa agindo no sistema é uma força que depende de cosseno de ômega t. Bom, então o primeiro passo para a gente conseguir encontrar alfa e beta, que são as constantes que a gente precisa encontrar, é derivar xp. Então, tomando a derivada de xp é simplesmente derivada de cosseno é menos seno. A derivada de ômega t é ômega, então fica menos ômega alfa seno de ômega t. A derivada de seno é mais cosseno, portanto fica mais ômega beta cosseno de ômega t. Tomando a derivada de x ponto, eu tenho x dois pontos, e aí é simples, né? Eu fico menos ômega ao quadrado, alfa cosseno de ômega t, menos ômega ao quadrado beta seno de ômega t. Agora, pessoal, a equação diferencial que a gente quer resolver é simplesmente x particular, dois pontos, mais 2 gama x particular ponto, mais ômega zero ao quadrado x particular igual a f0 sobre m cosseno de ômega t. Esse sobre m aqui, né, surge porque eu dividi todo mundo por m. Tinha um m multiplicando aqui que veio parar aqui, tá bem? Legal. Então, pessoal, agora é só pegar essa expressão e substituir aqui, ou perdão, essa expressão e substituir aqui, essa expressão substituir aqui e essa expressão e substituir aqui. Notem que eu fico com menos ômega ao quadrado, que vem menos ômega ao quadrado, vezes alfa cosseno de ômega t, daqui, mais beta cosseno de ômega t, daqui, mais 2 gama daqui, vezes ômega, tem ômega aqui, vezes beta cosseno de ômega t, daqui, menos alfa seno de ômega t, daqui, mais ômega zero ao quadrado, que vem daqui, vezes alfa cosseno de ômega t, que vem simplesmente daqui, mais beta seno de ômega t, que vem simplesmente desse termo. Isso tudo é igual a f0 cosseno de ômega t. Então, pessoal, vamos olhar, antes de mais nada, vamos pegar e vamos tomar essa equação zona super complexa aqui, super comprida, e a gente percebe que tem cosseno aqui, cosseno aqui, cosseno aqui, seno aqui, seno aqui e seno aqui. Então vamos separá-la em termos com cosseno, em termos com seno. Notem o seguinte, se eu faço isso, né, daqui, quem tem cosseno é ômega zero ao quadrado vezes alfa, menos ômega menos ômega ao quadrado vezes alfa, mais 2 gama ômega beta, tá bem? Então, ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado vezes alfa, mais 2 gama ômega beta. Tudo isso vezes cosseno de ômega t, tá? E, se a gente olhar para quem multiplica o seno, eu vou ter de novo ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado vezes beta, seno de ômega t, mais 2 gama ômega vezes menos alfa. Portanto, fica
ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado vezes beta, menos 2 gama ômega vezes alfa, tudo isso vezes seno de ômega t. Isso aqui é igual, então, a f0 sobre m cosseno de ômega t. Perceba, pessoal, que essa solução, essa igualdade tem que valer para qualquer tempo. Isso tem que valer para qualquer tempo. Portanto, imaginem vocês que eu estou falando de um tempo t, tal qual ômega t é igual a π sobre 2. Se ômega t é igual a π sobre 2, vocês concordam comigo que cosseno de π sobre 2 é zero? É zero. Se esse cara é zero para esse tempo específico, o que acontece? Esse cara também é zero. Então eu tenho que isso tem que ser igual a zero, mas seno de π sobre 2 é 1. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que como esse sistema tem que ser zero, tem que ser igual esse lado esquerdo, tem que ser igual ao lado direito, independentemente do tempo, eu tenho que quem tem cosseno desse lado tem que ser igual a quem tem cosseno desse lado, quem tem seno desse lado tem que ser igual a quem tem seno desse lado. Em outras palavras, como a direita só tem termo em cosseno, eu preciso que o termo que multiplica o seno de ômega t à esquerda seja nulo. Portanto, eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas. A primeira equação é ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado vezes beta menos 2 gama ômega alfa é igual a zero, que é simplesmente esse termo que multiplica o seno de ômega t aqui. E o termo que multiplica o cosseno, que é ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado vezes alfa, mais 2 gama ômega vezes beta, é igual a f0m, que nada mais é do que pegar esse cara aqui, o cara que multiplica cosseno de ômega t, e igualar ao cara que multiplica cosseno de ômega t desse lado direito. Bom, agora virou probleminha aí de matemática de segundo grau. Achar beta e achar alfa num sistema de duas equações e duas incógnitas. Isso daí a gente sabe fazer, isso não é difícil para ninguém, né? Então a gente pode separar o beta simplesmente escrevendo que alfa é igual a beta vezes ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado dividido por 2 gama ômega, dessa equaçãozinha de cima aqui. Eu só passei esse termo para cá do igual e passei 2 gama ômega dividido. Se eu pego isso e substituo na equação de baixo, nessa equação aqui, então eu consigo isolar o beta e eu vejo que, fazendo isso, eu tenho uma solução que envolve beta e alfa, onde o beta é igual a 2 gama sobre ômega, dividido por ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 2 gama ômega ao quadrado, vezes f0 sobre m. O mesmo é válido para o alfa. O alfa é igual a ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, dividido por ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 2 gama ômega ao quadrado, de novo, vezes f0 sobre m. De modo, pessoal, que eu posso escrever, então, a solução particular do meu problema, simplesmente escrevendo alfa vezes cosseno de ômega t mais beta seno de ômega t. Tá bem? Ou ainda eu posso isolar f0m, percebe que aqui e aqui multiplica-se por f0m, de modo que eu fico com isso aqui vezes cosseno de ômega t, mais isso aqui vezes seno de ômega t. Bom, algumas coisas que eu acho que a gente precisa considerar nesse momento. A primeira coisa aqui, pessoal, é o seguinte. Perceba que o x ele é uma função que oscila, né, tanto em seno quanto em cosseno de ômega t,
Então, é um termo, uma função que oscila com frequência ômega. Perceba que é a mesma frequência da força externa, tá bem? E a amplitude é proporcional à força externa. Ou seja, quanto maior a força externa, maior a amplitude de oscilação. Como já era de se esperar, concorda? Bom, agora, eu posso, olhando para essa equação, ela me parece um pouco ruim de lidar, porque tem seno e cosseno, então é difícil de visualizar. Mas eu posso fazer um truque, que é aquele mesmo truque que a gente já fez na aula passada, que é o quê? Que é olhar para esse termo aqui e para esse termo aqui e lembrar lá da geometria, da trigonometria que cosseno, vamos lá, cosseno de A mais B é igual a cosseno de A seno de B menos... Oh, perdão, vamos reescrever aqui que eu escrevi bobagem. Cosseno de A, cosseno de B menos seno de A, seno de B, né? Vocês percebem, então, que eu posso falar? Vou chamar cosseno de ômega t, vou chamar ômega t de A, e vou chamar esse carinha aqui, né? Eu posso chamar alguma coisa parecida com isso daí de cosseno de B e alguma coisa cosseno de A, seno de B. O que eu preciso? Eu preciso que o termo que multiplica isso aqui mais o termo que multiplica isso aqui ao quadrado, né? Esse é o quadrado, mas esse é o quadrado, somado tem que dar 1, né? Para formar um seno e um cosseno. Então, eu vou chamar seno de φ igual a 2 gama ômega dividido por raiz quadrada desse termo de baixo aqui. Então, vai ser raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado mais 2 gama ômega ao quadrado. Tá? Então, eu praticamente estou tirando aqui, fora do parênteses, uma raiz quadrada desse termo aqui e deixando aqui uma raiz quadrada. Né? Raiz quadrada vezes raiz quadrada ao quadrado é o próprio termo. Então, eu vou chamar de cosseno de φ isso, né, ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, dividido por essa mesma raiz quadrada, de modo que eu vou falar que tangente de φ é 2 gama sobre ômega dividido por ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, de modo que eu posso agora, né, falar que o x particular nada mais é do que f0 sobre m, que vem esse termo aqui, dividido por raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 2 gama ômega, tudo ao quadrado, vezes cosseno de ômega t menos φ. Tá? Ou seja, tem um mais aqui, tem um menos aqui, então tenho que pôr aqui um menos φ, né? Porque cosseno de A mais B, se eu fizer cosseno de A menos B, teria que ter um mais aqui. Como tem um mais aqui, aqui embaixo fica um menos, tá? E o φ nada mais é do que uma fase, mas é uma fase entre a força e o movimento x particular. Eu quero chamar a atenção de vocês para dois pontos super importantes da solução particular. Primeiro, note que a solução particular do problema ela está escrita aqui em termos de gama, ômega 0, ômega, f0 e m. São todos os valores são dados no problema. Não tem nenhuma constante dessas aí que eu preciso determinar. Ou seja, o que é muito interessante de observar nesse método é que a solução particular ela é absoluta, ela é única. Eu não tenho duas, tá? Para uma dada força, a solução particular ela é única. Bom, então vamos dar uma antes de continuar, eu só queria dar uma
revisada com vocês o significado desse φ, né? Dessa fase φ. Note que tangente de φ é igual a 2 gama ômega dividido por ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Note que se gama é muito pequeno, ou seja, se acontece de gama tender a zero, ou gama ser muito menor do que ômega zero, então gama é muito pequeno, o que acontece é que o sistema não tem resistência. Então, quando você começa a aplicar a força, o seu x de t, o seu x particular de t, começa a se mover junto com a força. Por quê? E você percebe aqui, né, que se gama é zero, tangente de φ é igual a zero, portanto, φ é zero. Portanto, fica apenas cosseno de ômega t. Ou seja, se o gama tende a zero, eu tenho que a fase é zero. Ou seja, o x dança junto com a força. Quando a força é máxima, o x é máximo. Tá bem? Agora, em outras situações, eu percebo que tem um atraso do x em relação à força. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu tenho uma resistência, se gama não é zero, quando eu atinjo, imagina aqui que eu esteja, né, essa seja o gráfico da força, o gráfico de x vai estar alguma coisa deslocada aqui, ou seja, vai demorar um tempinho a mais para o x atingir o máximo. Tá? Ele não vai atingir o máximo exatamente junto com a força, ele vai demorar mais e quanto maior o atrito, né, ou a resistência, perdão, o gama, mais ele demora. Bom, vamos continuar aqui então. E então, só para fixar bem, note que a solução da particular é única, né? A gente não depende das condições iniciais do problema. Mas as condições iniciais do problema são extremamente relevantes, porque a solução total depende dela. E as condições iniciais do problema elas vão surgir a partir da solução da homogênea, porque se você lembra, a solução total do problema é essa que a gente acabou de resolver, que é a solução da particular, mais a solução da homogênea. Bom, para a gente ter uma ideia de como isso funciona, vamos pensar então no caso do oscilador harmônico amortecido com amortecimento fraco. Ou seja, vamos falar que gama é menor do que ômega zero. Tá? Vamos então olhar para o caso onde gama é menor do que ômega zero. Nesse caso, né, como a gente viu na aula passada, o x homogêneo ele é igual a um termo que oscila, cosseno de ômega 1 vezes t mais θ, vezes a e elevado a menos gama t. E para a gente lembrar o que a gente discutiu na aula passada, vale a pena enfatizar que ômega 1 é igual a raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado, portanto, ômega 1 ele é sempre menor do que ômega zero, né? E que A e θ são as constantes que dependem das condições iniciais. Ou seja, um ponto bastante relevante é notar que esse θ aqui não tem relação direta com esse φ. Tá? Esse φ, o φ aqui é o atraso entre o movimento da solução particular e o movimento da força aplicada. O θ depende das condições iniciais do problema, tá? Assim como o A. Bom, sendo assim, pessoal, a solução total do problema ela é escrita como A elevado a menos gama t cosseno de ômega 1t mais θ, mais a solução da particular que está escrita aqui. A gente já fez isso algumas vezes, que é o f0 sobre m, dividido por raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 2 gama ômega ao quadrado. Isso aqui vezes o cosseno de ômega t menos φ.
Note o seguinte, o primeiro termo aqui, pessoal, ele tem esse termo E elevado a menos gama t. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse primeiro termo aqui, ele tem um movimento que é alguma coisa assim. Ou seja, ele oscila com a frequência ω1, certo? E decai com o tempo 1 sobre gama. Tá? Esse termo seguinte aqui, como que ele é? Ele é basicamente uma coisa assim. Ou seja, ele oscila com uma frequência ω, que não é igual a ω1. Eu desenhei aqui uma frequência maior, né, um período mais curto, mas pode ser menor, independente. Mas eu só fiz aqui só para vocês entenderem que tem que ser, que pode ser diferente, pode ser igual, é independente uma da outra, tá? Então perceba que essa daqui oscila para sempre, né? Porque não tem nenhum termo de amortecimento aqui, enquanto essa daqui morre. Bom, o fato dessa primeira morrer com o tempo, faz com que a gente chame ela de solução transiente, tá? Enquanto a segunda é a solução estacionária do problema. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu esperar um tempo longo o suficiente, ou seja, t muito maior do que 1 sobre gama, o que vai acontecer é que apenas esse termo vai estar presente na minha solução, porque esse cara já vai ter virado zero devido a esse termo de amortecimento. E note que eu resolvi aqui para o caso do amortecimento gama menor do que ω0, ou seja, um amortecimento fraco. Mas essa conclusão aqui que a gente acabou de discutir, que apenas o segundo termo vai estar presente por um tempo muito longo, ele é válido, essa conclusão é válida, independentemente se eu estou tratando de amortecimento fraco, ou forte, ou crítico. Vale lembrar o seguinte, que se eu tenho ω0 igual a gama, a solução total desse problema seria tal que o termo particular continua o mesmo, não muda. O termo homogêneo vira isso daqui. Note que o termo homogêneo também morre com t, certo? E elevado a menos gama t. E, no caso de amortecimento forte, eu tenho a mesma coisa. Note, eu tenho que a solução da particular não muda, obviamente. A gente resolveu a solução da particular sem se preocupar com o tipo de amortecimento, né? Mas quem muda é a solução da homogênea. Mesmo assim, ela também é apenas uma solução do tipo que decai. Lembra que a gente discutiu na aula passada que o problema, quando ele é de amortecimento fraco, que nem esse daqui, ele oscila e depois morre. Quando o amortecimento é crítico ou forte, ele simplesmente não oscila, né? Ele simplesmente morre, tá? Ele não tem oscilação, tá? Bom, outra coisa super importante que eu quero salientar aqui com vocês, eu quero que vocês guardem isso, anotem no caderno, se pegarem minhas notas de aula, escreve lá, deixa anotado, grifado, é o seguinte, que percebam que as condições A e B aqui, ou A e θ, no caso anterior, né, do amortecimento fraco, percebam que essas duas constantes, elas dependem das condições iniciais do problema, tá? Mas eu primeiro preciso escrever a solução total e vai ser essa solução total que eu vou usar para encontrar as constantes A e B. A gente vai ver isso daí mais para frente no decorrer do curso, acho que na próxima aula, quando a gente fizer alguns exemplos disso daqui, tá bem? Bom,
Então, eu só queria chamar a atenção de vocês, eu peguei esse slide que eu já tinha, para falar para vocês, mostrar dois exemplos de oscilador harmônico forçado com força periódica. No primeiro caso, a frequência da força periódica ela é 0,2 vezes a frequência natural do sistema. Tá? No segundo caso, a força periódica é bem mais rápida. Ela oscila com 10 vezes a frequência natural do sistema. Então, preste atenção aqui nesse gráfico pontilhado. Esse gráfico pontilhado é a solução da particular. Tá? Eu estou fazendo aqui um sistema, né? Eu escolhi ômega 0 e gama de modo que a solução do problema seja um oscilador harmônico subamortecido. Tá? Note vocês que ele vai oscilar e eventualmente morrer. E a solução da particular, ela é essa solução azul aqui que tem uma oscilação constante através do tempo. E a solução em vermelho, x total de t, é essa curva em vermelho que no começo ela sofre influência, vocês percebem esses picos aqui, essas modulações, devido à presença da força da solução homogênea. Mas, uma vez que a solução homogênea morre, vocês percebem que já é difícil dizer a diferença entre a solução particular e a solução total do sistema. Ou seja, a partir do momento que já deu um tempo suficiente que decaiu completamente a solução homogênea, só me resta a solução particular. O mesmo é verdade quando a frequência da particular é muito mais alta. Só que o que muda é o comportamento. Note que, de novo, a homogênea está aqui, né, tracejada aqui embaixo, seguindo. E a homogênea é essa azul que está com amplitude constante através do tempo aqui. Note que a solução total, que é a vermelha, ela segue, ela é a própria oscilação azul, só que modulada de novo aqui pela uma oscilação mais lenta da função periódica e da solução homogênea. Tá? E mais uma vez, quando já morreu o problema homogêneo, percebe-se que a solução do caso particular e a solução total do problema, elas se misturam. São praticamente a mesma coisa. Bom, então, pessoal, eu queria reiterar aqui com vocês, né, falar mais uma vez para não restar dúvida, que é o quê? Que a solução particular do problema, aquela que vai durar, aquela que é a solução estacionária do seu problema, que vai durar por um bom tempo, ela é independente das condições iniciais e da relação entre gama e ômega zero. É claro, né, que essa relação de gama e ômega zero aparece aqui porque gama e ômega zero estão aqui. Mas o que eu quero dizer é, o jeitão dessa curva aqui, o jeitão do x de t, do x particular de t, não muda se o gama for maior, igual ou menor do que ômega zero. Vai ser sempre essa mesma amplitude vezes um cosseno de ômega t menos φ, onde o φ a gente já viu que é a tangente, é o arco cuja tangente é 2 gama ômega dividido por ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Tá? Então, o x particular de t, ele vai ser, né, depois de um certo tempo, como a gente viu aqui, a solução total do sistema vai ser o x particular, independentemente se oscila mais rápido se ele oscila mais lento ou mais rápido que a solução homogênea. Vai chegar um momento em que a solução do problema é apenas a solução da particular. E será, então, apenas uma oscilação com frequência ômega e amplitude dada por esse cara aqui. Agora, uma pergunta para você que está vendo o vídeo. Percebe que existem duas formas de a gente mudar a amplitude desse cara.
tá? A primeira delas é óbvia, né? A gente já discutiu lá atrás, que é o quê? Aumentar F0. Se eu aumento F0, obviamente, eu aumento a minha amplitude. Agora, se eu tenho uma força cuja amplitude dela é constante, e eu quero amplificar a minha oscilação, tá? Como que eu posso fazer isso? Tá? Pensem um pouco. Existe alguma coisa nessa equação que me permita amplificar a minha oscilação, amplificar o meu x particular, a minha solução estacionária, sem aumentar a força aplicada? Bom, imagino que vocês já tenham pensado e chegado na resposta, mas o segredo está aqui embaixo. Notem que, né, se eu falo que o x máximo, que é a amplitude, é igual a f0 sobre m dividido por essa raiz quadrada, eu posso falar que isso aqui é uma função de ômega ao quadrado. Então, se eu derivo esse cara igual a zero, eu consigo encontrar o ponto de máxima, ou seja, o ômega que me dá a máxima amplitude. Agora, eu achar a máxima amplitude desse cara, é mais fácil eu achar o mínimo valor desse cara, porque um está dividindo pelo outro. Se eu acho o mínimo daqui de baixo, eu acho o máximo da função completa. Então, vou definir para vocês um f de ômega ao quadrado como sendo ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais 2 gama ômega ao quadrado, que é simplesmente esse termo dentro da raiz quadrada. Uma vez que eu minimizo esse cara aqui, eu, obviamente, estou maximizando o x máximo. Então, eu tomo a derivada segunda desse cara. Eu tenho aqui 2 vezes ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, menos a derivada do de dentro, né, que dá menos 2 ômega, mais a derivada desse termo aqui, que dá abaixo 2, então dá 2 vezes 2 gama ômega, vezes a derivada do de dentro, 2 gama. Isso aqui tem que ser igual a zero para eu ter um ponto de mínimo ou de máximo. Resolvendo isso daqui, eu consigo, então, uma expressãozinha desse tipo, que menos ômega 0 ao quadrado mais ômega ao quadrado mais 2 gama ao quadrado vezes ômega dá igual a zero. Ou seja, são duas soluções. Solução 1 está aqui, né? Ômega igual a zero. Solução 2 está aqui, ômega igual a raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos 2 gama ao quadrado. A primeira solução ela é meio boba, porque se o ômega é igual a zero, eu não tenho uma força oscilante, tem uma força constante, tá? Eu não quero isso. Eu quero uma força oscilante, portanto, eu quero um ômega r igual a ômega 0 menos 2 gama ao quadrado. E qual é o efeito disso, né? Bom, primeiro, eu vou chamar isso aqui de ômega r, vou chamar isso de ômega de ressonância, tá? Então, eu simplesmente passei o ômega 0 aqui para fora, de modo que fica 1 menos 2 gama ao quadrado sobre ômega 0 ao quadrado. A primeira coisa que dá para perceber é que se gama é muito menor que ômega 0, eu tenho o seguinte, eu tenho que esse termo tende a zero, portanto, ômega r tende a ômega 0. Mas, para qualquer gama que não seja muito menor do que ômega 0, eu sei que ômega r ele é menor do que ômega 0. Tá bem? Bom, agora, tem uma outra questão muito importante, é que para ter um ômega r nessa solução, eu preciso que a raiz quadrada de 1 menos 2 gama ao quadrado sobre ômega 0 ao quadrado seja um número real, portanto, esse cara tem que ser maior que zero. Portanto, eu preciso que 2 gama ao quadrado seja menor do que ômega 0 ao quadrado. Ou seja, se o gama for muito grande, eu não tenho uma frequência de ressonância. Ou seja, eu não consigo amplificar
o meu sinal com uma força oscilatória. Para a gente ter uma noção disso, eu só quero chamar a atenção de vocês quão relevante é isso daqui, né? Se a gente olha, por exemplo, para o caso, vou dar um zoom aqui, para um caso de uma força do tipo cosseno de ômega t, tá? E eu estou aqui plotando, então, a frequência ômega em função de ômega zero. Então, aqui eu estou plotando frequência nesse eixo, amplitude de oscilação nesse eixo, e eu estou falando que eu estou chamando a frequência em termos de ômega zero. Então, 1 é quando ômega é igual a ômega zero, 2 é quando ômega é 2 ômega zero, e assim por diante, obviamente. Percebam vocês que para o caso de gama ser igual a ômega zero, eu tenho então a solução que, conforme vai aumentando a minha frequência, que é a curva em preto aqui, simplesmente minha amplitude decai. A minha amplitude é máxima quando não tem oscilação, quando ômega vale zero. Quando eu estou naquele limiar onde 2 gama ao quadrado é igual a ômega zero ao quadrado, tá? Eu tenho essa curva azul aqui que também ainda não tem exatamente um pico, mas ele tenta aparecer um pico ali. Agora, se eu vou diminuindo gama, olha que legal, começa a aparecer um pico aqui, dali a pouco um pico aqui muito mais já aparente. Agora, para um gama que é 1/10 de ômega zero, eu não só tenho um pico aqui, mas olha que legal, eu tenho um pico e a amplitude desse pico é 20 vezes a amplitude que eu teria se ômega fosse nulo. Se ao invés de ter uma força F0 cosseno de ômega t, se eu simplesmente tivesse F0. Se eu tivesse simplesmente F0, a minha força ia fazer uma amplitude 1. O fato de eu ter um F0 desse tipo, cosseno de ômega t, eu consigo ter uma amplitude cerca de 20 vezes maior. E pior ainda, ou mais incrível ainda, se gama for igual a 1% de ômega zero, eu consigo ter uma amplitude que é da ordem de 2000 vezes maior do que a amplitude que eu teria no caso de ômega igual a zero. Ou seja, notem vocês que eu consigo, então, dirigir esse meu oscilador para ele oscilar com amplitudes altíssimas, simplesmente mudando a frequência de oscilação. Então, aqui no próximo slide, eu estou mostrando para vocês alguns exemplos, né? Eu não fiz o exemplo de 1%, simplesmente porque eu estou plotando em escala linear aqui, senão os outros iam sumir, né? Que dá uma ideia dessa curva, como que ela aparece em escala linear, né? Então, se eu estou aqui numa pequena região, que eu vou falar que a largura dela, a gente vai discutir essas larguras de linha na próxima aula com mais detalhes, mas aqui eu só quero chamar a atenção que se a gente está dentro dessa largura de linha, eu consigo, então, uma amplitude gigantesca de oscilação. E existem diversos exemplos, né? Eu acho que o exemplo mais relevante desse problema de a gente dirigir um oscilador com uma força periódica e ter frequência próxima da frequência de ressonância do sistema, eu acho que eu tenho um exemplo muito legalzinho, que é o exemplo da ponte de Tacoma, né? Que eu vou colocar aqui o vídeo com o link aqui do lado, aqui embaixo no nosso vídeo. Depois que acabar a nossa aula, você clica aí e assiste, que é uma ponte nos Estados Unidos, que foi uma dessas pontes suspensas que, devido ao vento que começou a soprar, fez com que o oscilador dirigisse dentro de uma frequência perto da sua frequência de ressonância e fez com que essa ponte fosse destruída. Tá bem? Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula e na próxima aula a gente vai discutir alguns exemplos de oscilador harmônico forçado. A gente vai ver também a questão do princípio da superposição
e provavelmente a gente vai discutir um pouquinho de fator de qualidade de um oscilador, que é o que a gente está discutindo aqui no caso desse gráfico no final da aula de hoje. Um abraço e até a próxima.